toda a glória. Louvado seja Deus, o obreiro diário vai estar adorando o Senhor com o terceiro hino da harpa cristã. Glória a Jesus, tu és santo. Cumprimento os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. 372 da harpa cristã. O título Vencerá. Quem possui a Cristo, nele firme está, acharás poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus quem pega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus quem pega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, mulher será, quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, por Jesus quem pega, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Agradeço a oportunidade para você. E as palmas para este Deus maravilhoso. Irmãos, aqui está a caixinha, a casinha de pedido de oração. Você que sentir desejo de escrever o seu pedido de oração, a irmã Piedade lhe dá a caneta, lhe dá o papel, você faz o seu pedido e coloca aqui. Há muitos testemunhos de bênção de vitória. Eu sou uma que coloquei um pedido de oração, vários, mas esse foi um dia e no outro eu recebi, que foi a libertação do meu irmão, que estava preso. Eu pedi ao Senhor, porque praticamente só eu que visitava ele. E eu disse, Senhor, se for possível, não deixa mais eu ir naquele lugar. E era de uma forma bem diferente, irmãos, que não era constrangedor, era passando numa máquina, mas eu não aguentava ver aquilo ali. Tantos jovens, era uma coisa horrível, né, de se ver. Bom é ir para pregar o Evangelho. E ali eu pedi ao Senhor que, se fosse possível, Ele não permitisse mais eu entrar naquele lugar. Quando foi no outro dia, eu soube da notícia que ele ia ser solto. E eu fiquei muito feliz, irmãos, porque se você pede a Deus com fé, não importa de que forma você pede, mas se você tem fé e coloca ali o teu pedido de oração, o Senhor vai te ouvir. Amém? Porque tudo é pela fé. Também temos aqui o caderno de oração. Quem quiser, deseja colocar o seu nome, o nome da família desse caderno também está aqui, amém? E nós vamos sempre estar orando. Eu quero dar uma oportunidade para quem tem bênçãos para agradecer nesta noite. Louvado seja Deus. Eu já agradeço a minha rica bênção e oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar dirigindo o culto, porque é uma honra, é prazeroso. E só Deus sabe a alegria que cada um sente quando faz a obra do Senhor com amor, não é verdade? Agradeço a Deus por cada vida que aqui está, porque é Ele que enviou cada um de vocês.
Porque assim como eu necessito de Deus, você também necessita. Não é verdade? Cada um necessita, nesta noite, de algo ou de muitas coisas da parte de Deus. Louvado seja Deus. Louvei com as palmas, me alegre. O irmão Evandro também já está agradecendo nesta noite. Glória a Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo da alegria essa noite maravilhosa, estar aqui junto com os amados irmãos reunidos na santa e maravilhosa presença do Senhor, né? Eu quero agradecer a Deus, primeiramente por sua infinita misericórdia, por sempre nos estar dando força, nos dando graça, para nós estar aqui na casa do Senhor. E também eu quero agradecer a Deus, aonde ontem eu estava indo trabalhar, de manhã logo cedo. Eu saí de casa a pé, escutando o hino na minha caixinha, e quando eu cheguei ali ao lado da igreja matriz, eu ia atravessando na faixa de pedestre, e ali eu olhei para frente para ver se vinha algum carro, vinha um carro, né? Mas só que ele dava tempo de ele passar para mim poder passar. E ali eu fui e parei, né? Para esperar ele passar, e fiquei olhando para a caixinha, deixei um espaço muito grande para ele passar, e ali fiquei esperando ele passar. Mas quando eu levantei a vista, aquele carro vinha na minha direção. E eu olhei para o motorista estava conversando com a mulher que vinha no banco de trás. Quando eu vi aquilo, que eu vi que ia bater em mim, eu só dei um passo para trás e o carro passou bem pertinho de mim. E eu olhei para ele assim, e abri a mão assim, perguntando por que ele tinha feito aquilo, para ele prestar atenção. Ele foi embora, não me deu nem atenção, né? E para a glória de Deus, Deus deu esse livramento, porque se eu tivesse continuado olhando para a caixinha, aquele carro tinha batido em mim, mas Deus me deu o livramento. Eu agradeço aí com a oportunidade. Glória a Deus, mais alguém nesta noite agradecer, aleluia. Louvado seja Deus. O obreiro Tiago também vai estar agradecendo. Glória a Jesus. Primeiro, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero ser grato ao Senhor por mais um dia na casa do Senhor, na verdade, Cristo. Quero agradecer a Deus pelo dia que Ele me concedeu. Louvado seja Deus, agradecer a Deus por estar aqui hoje. Porque só Deus sabe, louvado seja Deus, como foi o dia de cada um, na verdade. Igreja, é um privilégio, igreja, nós estar aqui na presença do Senhor. Aleluia. É um privilégio nós estar aqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu também quero agradecer ao Senhor por cada vida que veio de perto, veio de longe. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. O glória a Deus. E as palmas para o Deus. Vamos cantar todos alegres e louvando ao Senhor também com as palmas acompanhando, amém? Quem tem Jesus, levante a sua mão. A maior felicidade é ter Jesus no coração. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Levante a sua mão e deixa Cristo segurar. Levante a sua mão, faz como eu fiz. Aceita Jesus e seja feliz. Levante a sua mão, faz como eu fiz. E seja feliz. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre
O que tu precisa, conta pra Jesus. Tu vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem jeito da maré. A luta vem e passa, tudo se reduz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. Na pedra angular, eu fiz a festa e tudo. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode nos vencer. Com este povo, Satanás não pode não. Quem vai na frente é Jesus, o capitão. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode te vencer. Agora eu quero ver qual é o inimigo que pode te vencer. Jesus convida pra com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida. Tem uma mesa para os salvos saciar. Aleluia, 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 amém. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entra neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão
Deus, Paulo. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele está aqui, igreja. Quando esse corinho fala, eu sou o Deus de Elias, de Isaac e de Jacó. Te guardo noite e dia, não te deixarei só. Pois quem em mim confia, tem sempre ao seu redor os meus anjos guerreiros. Aquele que confia em Deus, ele nunca está só. Aleluia. Ele não anda só, os anjos do Senhor estão guardando e livrando de todo mal. Mas a palavra de Deus também diz, em João 14:7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Precisamos estar nesta palavra, vivendo esta palavra, em obediência com esta palavra. Aí você vai ser um homem ou uma mulher de poder, cheio de autoridade de Deus, porque você vai orar, você vai pedir ao Senhor e Ele vai fazer, porque Ele é fiel com a sua palavra. Louvado seja Deus. Eu quero pedir à igreja que fique de pé, para a gente orar por dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. O obreiro Tiago vai passar com a salva. E eu já quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos que estão nas redes sociais, nos acompanhando neste culto. Adora o Senhor também, é onde você está. Aleluia. Se você está ouvindo, vendo este culto, ao nosso Deus, aproveite e cultua o Senhor também. Adora Ele da melhor forma nesta noite. Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele opera aqui, mas também vai operar aí na tua vida. Você que crê, Ele está ouvindo e vendo. E crê que Ele vai operar. Glória a Jesus. Levanta a tua oferta e os dízimos do Senhor para o alto. E ora, apresenta ao Senhor. Se há portas fechadas, pede a Ele para abrir, porque Ele é Deus poderoso. Querido Deus eterno, santo e poderoso. Pai, eu te apresento, Senhor, os teus filhos, meu Pai. Cada dizimista, cada ofertante da tua casa, da tua obra, meu Senhor. Meu Deus querido, me abençoa cada um. Abre as portas, meu Deus amado. Opera milagres, meu Senhor, na vida, Senhor, aquele que está desempregado. Que as portas estão fechadas, meu Pai. Aqui no Senhor, que eles têm apresentado. Meu Deus, visita os armários, a geladeira, o fogo, Senhor. Envia a bênção, Senhor, para o teu povo. Em nome de Jesus, Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Jesus. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Senhor, multiplica, multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Senhor, multiplica a farinha da Galileia. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louve este Deus com as palmas alegres. Pois Ele está aqui presente. Estou feliz de ver aqui cada rostinho, cada irmão que está aqui nesta noite. Estou feliz e o Senhor também está feliz. Sabe por quê? Porque se você está aqui de alguma forma, de algum modo, você reconheceu que precisa desse Deus. Está aqui nesta noite para que Ele possa fazer e operar algo na tua vida. Creia que Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que operou na vida daquele jovem que já morto naquele caixão. Louvado seja Deus, a Bíblia fala esquife, né? Mas é o caixão. E ali aquela mãe que só tinha aquele único filho, ia enterrar o seu filho. Já tinha perdido o seu marido. Imagine só. Uma viúva e a única sua esperança era o seu filho, o único filho. E ela estava aí a ponto de enterrá-lo. Mas para você saber que Deus, Ele se importa com a tua vida, com a nossa vida, Ele se importava com a vida daquela mulher. Ele olhou para ela com um olhar de íntima compaixão. Aleluia. E Ele disse, não chores. Imagina uma mãe que vai enterrar seu filho e Jesus dizer, não chore. Se toda a tristeza estava ali naquele momento no coração daquela mãe. Aleluia, Jesus. Mas quando Jesus disse, não chore, porque a alegria, a salvação, a vida, a ressurreição é Ele. Se Ele está dizendo nesta noite, não chore, não continue da mesma forma, é porque Ele pode operar tudo diferente da tua vida. Igreja, quem somos nós sem esse Deus? Não somos nada. Mas
vendo hoje. Eu não estou bem lembrada, mas perguntaram para ele. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Era tremenda a mensagem. E aí ele disse que pregava para os mortos. Por quê? Porque morto é aquele que está no mundo sem Jesus. Morto é aquele que está no mundo sem Jesus, igreja. Não é só o que está enterrado, não. Quantos estão mortos aí na vida, no mundo? Porque não tem Deus, vivem amargurados, angustiados, sem prazer em viver. Imagine só que na vida de um crente, Satanás ele luta 24 horas querendo colocar pensamentos negativos, querendo destruir, querendo colocar no mundo da droga, querendo colocar no mundo do vício. Tudo que fazia no passado ele tenta para que você volte, para que eu volte, porque será muito pior. Porque a Bíblia diz que é mais 7 demônios que voltam para aquela casa que estava limpinha. Ele volta e volta muito pior, igreja. Aquilo que nós não fazíamos, vamos fazer muito pior. Sem Jesus. Então ele é a verdade, ele é a vida, ele é a alegria, ele é a vida eterna, igreja. Ele é tudo de bom em nossas vidas, amém? Louve ele com as palmas, galera. Eu quero dar uma oportunidade também ao obreiro Tiago para nos trazer uma saudação, uma pequena saudação nesta noite, palavra que venha preencher o nosso ser, porque nós necessitamos da palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. E deixar uma palavra que se encontra Glória a Jesus. aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro, igreja. Atos dos Apóstolos, fica depois do Evangelho de João. Glória a Deus. Irei deixar esta palavra, glória a Deus. A partir do primeiro, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro. Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3: E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitado os olhos dele, lhe disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Jesus. Igreja, aleluia. A Bíblia vai relatar sobre Pedro e João. Pedro e João, irmãos, ele ia no templo chamado Formosa. Eles iam ali neste templo, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, às 3 horas da tarde, a hora da oração, igreja. E a Bíblia diz que estes dois homens, Pedro e João, eles iam para o templo. E este homem todos os dias estava, aleluia, ali na porta do templo pedindo esmola. E a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, ou seja, ele não andava, igreja. Todos os dias esse homem estava ali, era colocado ali para pedir esmola. Aleluia. Mas Pedro e João, irmãos, eles se ajuntaram e foram no templo para orar, para falar com Deus. O que foi que aconteceu ali? Aconteceu um milagre na vida deste coxo, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4: Pedro, com João fitado os olhos dele, disse: Olha para nós. E versículo 5: olhou para eles esperando receber alguma coisa, porque ele pedia esmola. Ele achava que João
Pedro e Joé davam a esmola para ele. Mas, irmãos, ele recebeu, aleluia, um milagre tremendo da parte do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 6, e disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória. Igreja, aleluia, este homem ele era coxo, aleluia, ele não andava, mas este homem ele recebeu um milagre, aleluia. Vejamos que Pedro e João ele não tinham prata e nem ouro, mas o que eles tinham melhor do que o ouro, do que a prata, eles tinham Jesus Cristo, aleluia. E este homem, igreja, ele recebeu o milagre, aleluia, da parte do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 7, e tomando pela mão direita levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aplauda ao Senhor Jesus. Este homem recebeu o milagre, igreja. Aleluia. Irmãos, aleluia. Este Jesus, ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele mudou a história deste homem. Este homem não andava, aleluia, mas ele recebeu este milagre. Aleluia. Você que está ouvindo esta palavra, o Senhor, ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode, irmão, aleluia, curar. Ele pode transformar a vida do homem, transformar a vida da mulher, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo de hoje, de eternamente, ou seja, ele não mudou. Como ele operava no passado, ele opera hoje, igreja. Aplauda Jesus Cristo. E a Bíblia diz, versículo 8, para encerrar: e saltando ele pôs em pé, e andou, entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus, igreja. Aleluia. Aquele que era coxo agora, ele estava entrando com Pedro e com João no templo. Para que, irmão Tiago? Para adorar, para exaltar este Deus. Porque, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que para ele nada é impossível. Aleluia. As coisas podem ser impossíveis para os homens, mas para este Deus não, igreja. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que opera sinais de maravilha, prodígios. Fique com esta palavra. Agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor. Glória a Deus. Todos cantar suas palmas, aleluia. Nosso Deus, ele é maravilhoso. E adorar o Senhor com louvor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu Deus, quem me dá vitória. Meu Deus, quem me dá vitória. Meu Deus, quem me dá a vitória, Senhor. É Ele quem me dá poder. Quem deve no seu reino estarei. Quem deve no seu reino estarei.
Louvez a Deus nas palmas nesta noite. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu quero convidar a nossa irmã Piedade, que vai estar trazendo a palavra nesta noite. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e orar por ela, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estenda tuas mãos para cá, irmãos. Ora pela vida da serva do Senhor, intercede por ela nesta noite, mais uma vez. Ela vai estar trazendo a palavra do Senhor. Eterno Deus, Pai amado, santo e poderoso. Pai, eu te apresento a vida da tua filha, Senhor. Pai, derrama sobre ele bênção, Senhor. Poder, meu Pai amado, Espírito Santo de Deus, meu Pai. Senhor, revela ela a palavra, meu Deus, cada vez mais, Senhor. Usa ela nesta noite, fala com o teu povo, fala comigo, Pai. Sou necessitada de ouvir a tua palavra, a tua voz, meu Deus querido. Derrama sobre ela a tua unção, a tua graça, o teu poder nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 9. Glória a Deus. E o versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 9. E o versículo 9 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ler o 13. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Levante sua Bíblia para o alto e vamos orar. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, ó Pai, eu te apresento, Senhor, a tua palavra vida, Senhor, neste momento, Senhor. Fala mais com a tua igreja, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Por tua misericórdia eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala aqui em Mateus capítulo 9 e o versículo 9 que diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Louvado seja o nome do Senhor. O título aqui, irmãos, diz a vocação de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem era Mateus? Mateus, ele era um publicano. Ele era um homem que cobrava impostos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trabalhava, era aquela que era a sua função. Mateus, ele era um homem estudioso. Ele era um homem que tinha bastante conhecimento. Inclusive, ele tinha conhecimento das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem de bastante conhecimentos, irmãos. E Mateus, ele estava ali trabalhando como publicano. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Mas ele era corrupto. Ele cobrava além do que era para cobrar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dava de conta ali para os seus senhores o que era para se acertar, e aquilo que ele pegava pelas corrupções ficava para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era, irmãos, um publicano. Ele era um cobrador de impostos, não muito bem sucedido como Zaqueu, pois Zaqueu, ele já era um cobrador de impostos antigo.
ele já possuía muitas riquezas através de todos os roubos que ele fazia, porque ele também era um publicano, ele também era um cobrador de impostos, ele também era corrupto. Mas após ele construir o seu império, ele construir, ter ali uma vida aparentemente boa, ele contratava homens para que aqueles homens saíssem para cobrar impostos ao povo. Porém, Mateus, ele pegou a sua banca, ele montou a sua banca ali no meio do povo para cobrar impostos. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, irmãos, que na Bíblia fala sobre a salvação, sobre como o Senhor chamou os seus discípulos. Porém, Mateus, ele tem uma observação especial. Ele tem um título. O Senhor Jesus, ele fala aqui, ele põe um título na salvação, no chamado de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque, como eu disse a princípio, Mateus, ele era um homem de bastante conhecimento. Ele conhecia a palavra do Senhor. Ele também conhecia as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus já vinha ali fazendo e operando alguns milagres. E sabemos que por onde Jesus passava, uma multidão lhe acompanhava. E muitos ficavam sabendo dos milagres, dos prodígios e maravilhas que o Senhor operava. E acredito que aquelas palavras também chegaram no ouvido de Mateus. Ele também escutou sobre um homem, sobre o Salvador, que operava milagres no meio do povo. Ele ouvia sobre as maravilhas de Deus, pois o Senhor dava vista aos cegos, fazia que os paralíticos andarem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor operava milagres e a sua fama percorria por toda Jerusalém. Louve e exalte o Senhor com palmas em nome de Jesus. E quando o Senhor ia passando adiante dali, viu Mateus assentado e disse: segue-me. Mateus, sem fazer qualquer uma pergunta ou indagação, ele abandona o seu posto e segue a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele era pago para aquela função. Aquela era a profissão dele, mas ele era pago para aquela função. Louvado seja o nome do Senhor. E imagine, ele não deu explicações. Ele simplesmente abandonou o seu trabalho e seguiu a Jesus. Ele seguiu o Mestre, pois ele sabia, ele tinha conhecimento das Escrituras. E ele sabia que aquele era o Filho do Homem, que aquele era o Salvador que fazia as maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante no versículo 10 diz: e aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Louve e exalte o Senhor com palmas. O Senhor Jesus, ele vê Mateus e chamam para a obra. E Mateus, reconhecendo ali Jesus Cristo, ele abandona o seu posto e segue. Mas Mateus, ele convida ali Jesus e os seus discípulos, os que já estavam com ele, para um jantar em sua casa. No livro de Lucas, que também fala a história de Mateus, pois no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, é destacado ali o chamado de Mateus. E no livro de Lucas diz que Mateus prepara um banquete para Jesus e os discípulos que ele já vinha chamando.
E juntamente à mesa chega alguns publicanos e pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos que Mateus, ele estava em casa. O banquete que ele preparou para o Senhor já foi em casa. E ele não chamou somente Jesus e os seus discípulos. Ele convidou também os seus amigos publicanos. Aqueles que faziam o mesmo que ele fazia. Aqueles que também eram corruptos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, irmãos, ele entendeu que aquele homem que havia lhe chamado pelo nome era o Salvador, era Jesus Cristo, era o Messias, a qual as Escrituras falavam. E impactado por aquilo, ele quis fazer o melhor. Ele entendeu que estava errado, irmãos. E ele não quis a salvação somente para ele. Ele chamou também todos os publicanos. No livro de Marcos diz que era uma multidão e somente alguns sentaram à mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chamou, irmãos. Ele chamou aqueles que ele conhecia, aqueles que estavam no erro juntamente com ele, aqueles que faziam as mesmas coisas que ele fazia. Ele chamou para que eles estivessem ali à mesa, para que eles ouvissem a Jesus e as suas palavras, para que a palavra também penetrasse em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele preparou um banquete para o Senhor e para todos os discípulos que Jesus já havia chamado. Veja a reverência, irmão, que um publicano deu a Jesus. Veja a referência que Mateus ele deu. Talvez Mateus estivesse ali no início da sua profissão. Pois Zaqueu, quando ele também oferece um banquete para Jesus na sua casa, e ele se arrepende, ele diz: Senhor, se tenho roubado aos pobres e pequeninos, o restituo 4 vezes mais. Porque Zaqueu ele já era antigo naquela profissão. Então ele tinha muito dinheiro, ele também fez ali, ele também era corrupto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas acredito que Mateus ele estava ali talvez no início de sua profissão. Então ele fez um banquete para o Senhor e chamou todos os seus amigos. Irmãos, sabemos que quando viemos para a casa do Senhor, o nosso desejo, pelo menos o meu desejo, é que todos venham também participar e ouvir desta palavra maravilhosa. O Deus que deu a mim a salvação, eu também sinto o desejo que essa salvação também seja manifesta no coração de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Mateus, ele também sentiu esse mesmo desejo, irmãos. Aleluia. De ver aqueles que trabalhavam com eles ali, ouvindo as palavras de Jesus. Porém, todos que chegaram ali, e alguns dos fariseus, no versículo 11 diz: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: porque come o vosso mestre entre publicanos e fariseus, entre publicanos e pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que por onde Jesus passava, o seguia uma grande multidão. Pois ele está maravilhada pelos milagres que o Senhor fazia, pelas maravilhas que o Senhor operava. A multidão o seguia. E juntamente com aquela multidão iam também os fariseus para indagar a Jesus, para criticar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E os fariseus também estavam ali. Indagaram os discípulos de Jesus, dizendo: porque o vosso mestre come e assenta a uma mesa onde tem publicanos e pecadores? Irmãos, os publicanos naquele tempo não eram
visto com os bons olhos, porque todos eram corruptos, todos cobravam aquilo, cobravam além daquilo que o povo tinha que pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não eram vistos na sociedade como homens bons, como os sinceros trabalhadores, não. Eles não eram bom vistos na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava na casa de um deles, assentado à sua mesa, juntamente com os outros e com os pecadores. E aqueles fariseus, eles se indagavam, eles não podiam aceitar que se ele era o mestre, o Messias, porque estava sentado à roda ali de pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos, irmãos, que aqueles fariseus, ele pergunta aos discípulos de Jesus, aqueles que há pouco tempo o Senhor tinha chamado, estavam ali ainda, maravilhados com as maravilhas que o Senhor fazia, mas o Senhor não permite que ele os responda, pois talvez da boca de Pedro ou de Tiago não sairia uma resposta para que aqueles fariseus entendessem. O Senhor não permitiu que eles respondessem, pois os fariseus perguntam aos discípulos, mas quem responde é Jesus. No versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. Louvado seja o nome do Senhor. Louve e exalte o Senhor com palmas. O Senhor Jesus disse àqueles publicanos que os sãos não precisavam, não necessitavam de médico, mas sim o doente, aqueles que estavam enfermos. E ao redor do Senhor Jesus estava ali uma multidão de enfermos, com doenças físicas e também espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora também éramos enfermos, irmãos. Éramos como doentes. A missionária falou uma coisa que éramos como os mortos neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor Jesus, quando Ele nos salva, Ele nos dá vida. Se o Senhor nos dá vida é porque estávamos mortos, vagando por esse mundo, nessa podridão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Éramos como os doentes, mas o Senhor, como médico e salvador de nossas vidas, nos entregou a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Nos aceitou com os nossos pecados, pois não importa o nosso passado para Deus. Não, irmãos. Não importa o que fizemos. O importante é como damos o primeiro passo. O Senhor, Ele começa a trabalhar em nossa vida. E o Senhor, Ele vai nos curando de enfermidades ocultas e espirituais, nos livrando ali das cadeias de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos limpa, irmãos. Andamos como sãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor responde aos fariseus que não precisa de médicos sãos, mas sim os doentes. E ele conclui dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele deu uma resposta não tão clara para os fariseus. Ele disse que não é os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas o Senhor Jesus, ele não era médico. Aí ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa. E ele conclui dizendo: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louve e exalte o Senhor com palmas.
nome do Senhor. Para sermos livres, irmãos, pois quando estamos neste mundo, somos escravos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Somos escravos, irmãos, escravos de Satanás. Somos doentes como estamos neste mundo. Somos como mortos. Mas assim como o Senhor teve compaixão daquele filho da viúva, a qual a missionária falou, Ele teve íntima compaixão por ela e pelo seu filho que estava no caixão, sem vida. O Senhor teve íntima compaixão de mim e da sua vida, irmãos. Ele teve íntima compaixão de mim e de você, que estávamos sem vida, neste mundo, pecando, como errantes. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos presenteia com a salvação. E não somos mais doentes, mas somos salvos. Somos feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, essa noite, Ele não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores. Os pecadores. Ele veio chamar a mim e a você ao arrependimento, irmãos. Ele veio chamar a mim e a você para vivermos uma vida com Ele, uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida de milagres. Quantos milagres Mateus não presenciou ali? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos que o Senhor já havia chamado, já vinha presenciando muitos milagres. E Mateus, que outrora era um corrupto, ele agora presenciava os milagres que Jesus fazia. Ele presenciava as curas que o Senhor manifestava. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos que o Senhor levantava. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio chamar os pecadores ao arrependimento. Veio chamar a mim e a você ao arrependimento, para conhecermos a verdade que limpa, a verdade que liberta. Louve e exalte o Senhor com palmas em nome de Jesus. Ele é poderoso, irmãos. Ele pode salvar a mim, salvar a você. Ele salvou a mim. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma Ele quer fazer com cada um que o conhecer, o reconhecer, que largar tudo para o seguir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que vier após mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O seu pecado, aquilo que você fez, aquilo que você faz, não fará que o Senhor o lance fora. Não. Se você tomar a atitude de o buscar, de o aceitar, o Senhor, Ele lhe abraça, Ele lhe limpa, Ele lhe cura de enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui esta noite para chamar os pecadores ao arrependimento, para o conhecimento pleno da verdade. Louve e exalte o Senhor com palmas em nome de Jesus. Fique com essa palavra, igreja. Se ponha de pé. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor, o anjo da igreja, o pastor Anderson. Tira a sua função da para cá e vamos orar pelo servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, eu te apresento, Senhor, o teu servo agora em tuas mãos, Senhor. Vem dando continuidade, Senhor. Fala mais aos corações esta noite, Senhor. Usa teu filho, Senhor, para a honra e para a glória, Senhor, no teu nome. Em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. E a igreja recebe a Pode sentar, meus amados irmãos.
Amadas irmãs, aceita a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra muito boa da nossa irmã Verdade. Glória a Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Estou alegre na presença de vocês. Eu não sei se a missionária anotou, Bruna ali. Bruna, é Bruna, né? Não, né? É Alana. Anotou ela, anotou? Louvado seja Deus. E nós sabemos que a cada dia que se passa, há uma batalha que nós temos que enfrentar. Aleluia. Enquanto o Senhor Jesus não vem arrebatar a sua igreja, o grande dia do arrebatamento, o Satanás, com seu exército de demônios, vai estar operando nesta terra. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e farão novas línguas. Versículo 18: pegarão em serpentes, se algumas coisas mortíferas beber, não lhe fará mal. Se colocará as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Promessa de Deus. Mas nós sabemos, para esta promessa se cumprir na vida de cada um de nós temos que crer. Tudo é através Aleluia, Jesus. da fé. Nós acreditamos num Cristo. Se nós olharmos nos olhos material, nós não vemos Jesus aqui, não é verdade? Quem vê Jesus aqui? Ninguém vê. Quem vê o Espírito Santo? Ninguém. Mas se nós olharmos nos olhos espiritual, nós vamos ver o Espírito Santo aqui dentro deste tabernáculo, tanto também como o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz, no livro de João, o Senhor Jesus, falando com aquela mulher de Samaria, ele disse que haverá tempo onde nós vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai importa aquele que adore em espírito e em verdade. Quer dizer, o Senhor Jesus, a gente não vê nos olhos carnal, mas vê nos olhos espiritual. Mas um dia nós vamos estar lado a lado com Ele, aleluia, com corpo glorificado também igual a Ele. Este dia está chegando, ó. Grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Não existe só esta terra, existe uma terra que, capítulo 14, versículo 1, versículo 2 de João diz: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, porque na casa do meu Pai muitas moradas. Quer dizer, Jesus deixou claro que existe outra morada. Aleluia, Jesus. Ailton, existe outra morada para aquele que aceitar Jesus Cristo. Sabemos que após a morte temos o juízo. Esse corpo aqui que nós temos de aparência vai sumir. Depois da morte some. Pode pegar uma pessoa que morre e pode escavacar depois de, eu vou botar, depois de 2 meses, só vai ver osso. Porque esta aparência aqui, esta cara daqui, ela vai sumir, volta para o poeta. Mas o nosso espírito, a nossa alma, vai prestar conta com Deus. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que no livro de Marcos, aqui, capítulo 16, fala sobre o domínio de Cristo sobre Satanás. Satanás vai estar sempre assim, impedindo um homem da mulher da igreja. Quantos passaram por esta igreja? Quantos receberam revelações aqui e se cumpriu? Quantos?
Satanás não gosta como a igreja ora por revelação, ora pelos dons. Satanás não gosta. Satanás ele não gosta, porque através dos dons a manifestação de Satanás é exposta para a derrota dele. Por isso que muitos têm saído, porque não era escolhido. Jesus disse: muitos saíram do meio de vós, porque não era de vós. Quer dizer, Paulo falando. Pois aquele que conhece a verdade e abandona a verdade, ele se apostatou da fé. E depois que se apostata da fé, o que apostatar é abandonar a fé, uma vez que foi dada. Por isso que Satanás tem trabalhado no meio das igrejas de doutrina. Satanás tem tentado parar o líder das igrejas. Só não é o pastor Anso, mas muitos líderes das igrejas da sã doutrina. Quantos estão sendo atacados dentro da igreja, principalmente dentro da igreja? Quantos estão sendo atacados? Porque Satanás, ele destruindo o líder daquela igreja, aí o negócio fica mais fácil. Por isso que é uma luta. Há uma luta travada. Não é fácil o pastor Anderson ou qualquer irmão que prega essa doutrina estar em cima do altar, orando por revelação, orando por libertação, se não há um conjunto de comunhão para interceder pela vida do líder. Se não há que interceda pela vida do líder, no jejum, na oração, pela vida dos seus líderes. Por isso que quantas igrejas dessa doutrina, elas estão trabalhando cada vez mais, porque tem um conjunto de união, de comunhão, que intercede pela vida do líder. Moisés tinha intercessores por ele. Paulo tinha intercessores por ele. Por isso que a igreja apostólica da fé em Jesus tem passado por muitas situações. Mas louvo a Deus por Deus ter me dado força. E a minha esposa nunca ter desistido de mim. No momento que eu estava passando por situações espirituais, porque todos nós passamos, a minha esposa agarrou na minha mão. E hoje eu estou aqui. Porque Jesus disse: a obra não acabou com você. A obra não acabou. Satanás está querendo colocar você por terra, mas eu sou contigo. E hoje eu estou aqui. Aos poucos, Deus está fazendo a obra. Amém, igreja? Amém. Bata uma salva de palmas para Jesus. Porque não é fácil, igreja. Há um peso. Falei algo com a minha esposa ontem sobre algo que aconteceu. E ela sabe. Há uma responsabilidade, há um peso. É muito bom, entre aspas, ter um culto. Tem a pregação clara, a pregação é em primeiro lugar. Não estou falando sobre isso. Tem a palavra, teu louvor, acaba o culto, faz a oração, todo mundo vai embora. E cadê os dons? Cadê a oração pelos dons? Porque tem pessoas falando, pastores renovados, que diz que dons. Pastor imundano. Sabe por que tu fala assim? Quer atacar os pastores da sua doutrina. Os pastores que trabalham com os dons. Porque não trabalha com os dons, enche. Mas os dons, ninguém vê pessoas vomitando macumba, ninguém vê pessoas caindo endemoniadas, ninguém vê estes pastores orando por revelação, orando por um profundo escondido. Aleluia. A gente não vê. Aí quer trabalhar sobre atacar os dons do Espírito Santo. Louva a Deus por eu orar pelos dons, porque foi o Espírito Santo de Deus que me deu.
Não foi o homem, Aleluia, Jesus. não foi a mulher. Foi Deus que me deu. Por isso que cada um tem que buscar pelos dons. Porque os dons é vivo. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Estou alegre pela vida de Ailton, da sua família, de todos vocês que estão aí. Veio até hoje mais um galeguinho, não foi? Veio esse outro aqui, não foi? Né? Trazendo as crianças para os cultos. A Bíblia diz: educa teu filho, né? No caminho que se deve andar. As crianças nos cultos só vai aprender, Adriana, coisas boas. Porque hoje a pessoa crescer no mundo, com a criança crescendo, a pessoa bebendo, fazendo aquelas danças, e a gente vê quantas crianças hoje fazendo a mesma coisa, infelizmente. Aí nós vemos a geração de hoje, nós estamos vendo Satanás trabalhando. Graças a Deus que os nossos filhos, eles não estão firmados na sã doutrina, mas são crentes. Mas eu tenho fé que eles ainda vão se firmar cada vez mais. Só não o meu, mas cada um de vocês. Amém, igreja? Amém. Pois vamos lutar. Vamos lutar pela nossa salvação. Vamos lutar, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Glória. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falar novas línguas não é dom, não. Está escrito lá em Timóteo, é dons. Mas estamos aqui para trabalhar contra Satanás e contra essa teologia que ataca os pastores da sã doutrina. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Que eu quero orar pelo povo. O povo vieram para cá ouvir a palavra de Deus, ouviram? E quero orar pelo povo. Que pena que não vai dar muito tempo, porque 5 minutos para 9. Mas eu vou orar pelo povo. Glória. Eu quero chamar o cooperador Tiago aqui, com a missionária, para fazer uma oração de 2 minutos. Amém? Amém. Interceder comigo. Louvado seja Deus. Vamos orar, porque eu creio no Deus que fala, eu creio no Deus que revela. Do mesmo jeito, o irmão pega o microfone e depois passa para a missionária. Louvado seja Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, ó Pai. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, este clamor, meu Pai. Meu Deus, que neste clamor, meu Pai, eu te peço, Senhor, faz a tua obra, meu Pai, na vida de cada um, Senhor. Meu Pai, liberta esta noite, ó Pai. Usa o teu filho, Pai, usa o anjo da igreja. Usa, meu Pai, a revelação, meu Pai, do teu divino Espírito Santo, Senhor. Coloca por terra, Pai, toda obra de bruxaria, toda obra, Pai, de feitiçaria. Vai passando com teu sangue agora, Jesus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Queima, 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 queima. Vai queimando, Jesus. O teu sangue é poder no teu sangue. O meu Pai, por esta noite, Senhor, coloca por terra, Pai, toda obra da cabeça dos pés. A palavra toda é
pode sentar em nome de Jesus. E a igreja vai cantando assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar, poder para as nossas mãos são poderosas pelo sangue de Jesus. Aleluia! Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, sai, sai. Amém. Bate palmas agora, Deus, igreja do Senhor. Antes de orar pela aleluia por algum dia, irmão, quero entregar algo aqui para uma mulher. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vai vir uma surpresa na tua casa. É uma mulher. Vai vir uma surpresa na tua casa. Vai vir algo muito bom. Aleluia. Recebe pela fé. Mas não é, irmã. Recebe pela fé. Mas também não é, irmã. Conto 1. Conto 2. Conto 3. Bate palma e dá glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que os irmãos não entenderam, né? Vai vir algo, uma surpresa na tua casa. E você vai se alegrar, não vou dizer nem ia. Você vai, porque eu estou crendo ainda que vai vir, né? Eu não sei ter levantado a mão. Amém? Vamos cantar assim. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, poder para curar, poder para salvar, e para a sua glória te levar. Sou poderosa pelo sangue de Jesus, e o demônio não saiu, porque não resiste à luz. Sai, 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 em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Jesus, ele veio para destruir as obras das trevas. Aleluia. Ele veio para destruir as obras das trevas. Satanás, ele não tem poder na igreja do Senhor. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Quem crê assim diz amém. Amém, Jesus. Vou orar pela vida de Maria de Fátima. Né? Deixa os olhos, deixa a galera, deixa a verdade. Amém? Glorioso Deus eterno. Meu Deus, vai chegar agora, vai quebrar agora todo lado. Vai quebrar agora todo lado. Vai quebrar agora todo lado. A igreja diz: queima ele. Queima ele, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Quero orar pela vida da nossa. É a primeira vez, né, que ela está vindo aqui, nessa jovem. É sua filha também? Amém? É prima também, né? Vem aqui na frente para orar com você, minha filha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia.
Queima, Jesus. Coloca por terra, meu Pai, todo mal, Senhor. Toda seta, Senhor, repreende, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Coloca por terra, meu Pai, todo mal, Senhor. Repreende, meu Pai, toda seta, Senhor. Queima, Jesus. Coloca por terra, Senhor. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha, meu Pai. Meu Pai, te apresenta a tua filha, Senhor, repreende todo mal, Senhor. Meu Pai, coloca por terra, Senhor. De tudo, Pai. Vai libertando ela de tudo. Vai passando agora com o teu sangue. Vai passando agora com o teu sangue. Queima, Jesus. Vai passando agora com o teu sangue. Vai quebrando agora. Vai quebrando as forças, Jesus. Vai quebrando as correias. Queima, Jesus. Vai chegando, Jesus. Vai quebrando. Vai sair pra fora, vai conquistar o mundo ela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vai quebrar agora. Vai largar o corpo dela. Queima, Jesus. Chora dele agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai passando agora. Todas as formas. Vai quebrando todas as formas. Vai saindo agora. Vai quebrando agora. Vai quebrando. Vai quebrando agora em nome de Jesus. Queima, Jesus, coloca por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Queima, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus.
da glória, Deus de maravilha. Meu Pai, repreende todo mal, Senhor, coloca por terra, meu Pai. Repreende, Senhor, toda seta, meu Pai. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Irmãos, Satanás, ele tem trabalhado de uma forma oculta na vida das jovens, principalmente das jovens, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aqui é bom, sempre escutar o que ele tem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Repreende, meu Pai, todo mal, Senhor. Coloca por terra, Senhor. Pega a tua bagagem agora, meu poder, no nome de Jesus. Pega a tua bagagem. Larga o corpo dela. Larga o corpo dela. Vai largando o corpo Queima, dela. Jesus. Vai largando o corpo dela. Queima, Jesus. Vai largando. Queima, Jesus. Coloca por terra, meu Pai. Manda anjo agora com espada. Vai mandando Queima, Jesus. Queima, Jesus. todo mal, toda oferenda sobre a vida dessa jovem. Toda oferenda, todo laço de macumba desse cara. Em nome de Jesus. Vai colocando terra agora. Queima, Jesus. Coloca por terra, meu Pai. Em nome de Jesus. Vai passando agora. Vai passando agora. Em nome de Jesus. Todo mal, do menor ao maior. Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Jesus. Quero orar pela irmã Adriana. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, te apresento, meu Pai, a vida da tua filha, Senhor. Meu Pai, repreende todo o mal, o Senhor coloca por terra, meu Pai. Chega, meu Pai, na vida dela, Senhor, repreendendo, meu Pai. Senhor, coloca todo o mal, meu Pai, por terra, meu Pai. Aleluia, Jesus. Queima, Jesus. Todo mal, Senhor, coloca por terra, Senhor, neste momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bate palma de glória a Deus. Quero orar pela sua sobrinha. Além de você, está colocando por terra, viu, Alana? O Espírito Santo de Deus está colocando aqui, Deus me revelar na sua mente. Já não trabalha muito, mas Deus está colocando por terra. Deus está colocando por terra. Não deixe
Deus de maravilha, meu Pai. Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, a tua filha, meu Pai. Coloca por terra, Senhor, todo mal, Senhor, toda seta, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que foi oferecido, meu Pai, coloca por terra, Senhor. Queima, Jesus, todo mal, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Pai, Senhor, eu te pedimos agora, Senhor, manda a legião de anjos, meu Pai. Repreende, meu Pai, todo mal, Senhor. Todos os maus pensamentos, Senhor, coloca por terra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai passando agora com fogo, Jesus. Queima, Jesus. Em nome de Jesus, toda a casta vai sair para fora. Sai para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Vai queimar toda a legião. Vai queimar toda a legião do inferno. Em nome de Jesus Cristo, vai passando agora. Queima, Jesus. Manda. Em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Queima, Jesus. Vai passando agora. Vai passando agora. Vai passando agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vai queimando agora. Em nome de Jesus. Vai queimando. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Queima, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Queima, Jesus. Vai sair para fora agora. Coloca por terra, meu Pai, todo mal, Senhor. Vai sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima, Jesus. Vai sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Queima, Vai Jesus. queimando. Vai queimando. Vai queimando. Você não quer sair não, né? Vai queimando. Queima ele. Queima, Jesus. Vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Em nome de Jesus. Olha em nome de Jesus. Glória a Deus.
Mas Jesus, ele veio para desfazer a obra das trevas. Também ele veio para desfazer a obra das trevas. Eu quero fazer outra oração pela sua irmã, lá do carro. Glória a Jesus. Repreende todo o mal, Senhor, coloca por terra, meu Pai. Vem repreendendo, Senhor, todo o mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Queima, Jesus. Vai passando agora, vai quebrando todas as forças, todas as correntes, vai quebrando todas as forças, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai passando. Queima, Jesus. Vai quebrando, vai quebrando. Queima, Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai quebrando. Em nome de Jesus Cristo, Coloca por terra, meu Pai. Meu Pai, vem libertando a tua filha, meu Pai. Quero orar por Adriana e pelo seu esposo. Quero orar por você. Glória a Jesus. Porque talvez pela hora, talvez eu não faça oração com ele conseguir. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero entregar meus revelações aqui. Você bem breve, amém? Louvado seja Deus. Vamos cantar, se revela, nós, Senhor. Jesus, meu Salvador, as maravilhas vindo do teu divino amor, e converá louvor, fervente gratidão, eleva-te, Senhor Jesus, os nossos corações.
Bate palma da glória a Deus, igreja. É você em breve. Amém, meus amados? Amém. Deus me dá revelação com duas moças. Louvado seja Deus. Deus está dizendo, ó, aleluia, que Ele é o Deus que liberta. Só depende de você. É duas moças. Uma, louvado seja Deus. A outra, as duas irmãs. Bate palma da glória a Deus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus me dá 3 revelações. Aleluia, com 3 pessoas. Uma, aleluia, é para a irmã Adriana. Deus está colocando por terra todo laço de enfermidade no teu corpo, Adriana. Deus me revelava a irmã enferma. Deus está colocando por terra todo laço de enfermidade sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Para as outras 2 pessoas, aleluia. Um é um homem, é para Ailton. Louvado seja Deus. Deus está falando para você, aleluia. Eu vi o irmão trabalhando. Não sei se você está trabalhando, aleluia. Eu vi o irmão trabalhando, aleluia. Mas era um trabalho que o irmão ia ficar muito alegre. Não sei se é esse. Se não for esse, Deus vai fechar e vai abrir outro. Eu vi você muito alegre. Amém? Bate palma e dá glória a Deus, igreja. E a outra pessoa é para a sobrinha da irmã Piedade, aquela menininha lá de vermelho. Deus manda falar para você que está colocando por terra todo o laço de Satanás. Todo o laço de Satanás contra a tua vida. Eu vi como se fosse agulha. 2 agulhas entrando no teu corpo. Deus está colocando por terra. Aleluia, Jesus. Bate palma da glória a Deus, igreja. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana para 2 mulheres. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou Deus que cuido. É para a senhora irmãzinha. Eu sou Deus que cuido. Deus me revelava a irmã preocupada, chorando. Eu sou Deus que cuido. Amém? Para você saber que é Deus que está falando com você. Eu sou Deus que cuido. Amém? E a outra é para, aleluia, para a missionária. Deus manda falar para você. Louvado seja Deus. Eu sou Deus de providência. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana para 3 jovens. Aleluia, louvado seja Deus. Eis que eu tenho uma obra com vocês. Eis que eu tenho uma obra. Mas Satanás tem impedido. Tem impedido. 1, 2, 3. Foi 3. Foi que Deus me revelou? Ou foi 5? 3. 3. Foi? Louvado seja Deus. Levanta aí de novo aí. Amém. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, já é 9h30, amém? Louvado seja Deus. Domingo tem mais. Domingo começa às 18 horas. Termina de 8h30. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar para perguntar a Alana. Quer se reconciliar, Alana? Hoje. Amém. Quem é afastado? Quem é afastado? Quem já aceitou Jesus é afastado? Ah, vocês são afastados, né? Maria de Fátima quer voltar hoje? Ah, a sua sobrinha foi crente? Nunca. Foi mesmo. Mas eu tenho certeza que quer aceitar Jesus hoje? Fique constrangida não. Ou é como terminar o curso de desejo, vem aqui na frente. As irmãs querem voltar hoje para Jesus, mas fique vindo. Tá bom? Fique vindo, porque o Deus é o Deus que faz, amém? Vamos ficar de pé, igreja. Louvado seja Deus. Eu vou fazer oração por posição de mão. Quem quiser, amém? Eu vou pedir para a missionária fazer hoje oração por posição de mão, amém? Quem quiser, venha receber oração por posição de mão, amém? Vamos fazer oração da fé. Perdoa o pecado, se tiver alguém feito, será curado. Eu quero falar para a irmã Adriana, para a irmã pastora, a irmã Sandra. Nós trabalhamos com visita também. Se quiser alguma visita, pode entrar em contato. Eu tenho meu número. Eu não estou mais com o zap mais não, viu? Mas pode ligar direto. Pode ligar direto que eu atendo. Tá certo? Quiser visita lá, tá bom? Eu vou te dizer, porque Deus quer algo dentro da tua casa, Adriana. Deus quer algo dentro da tua casa. Eu estava aqui falando e Deus me dava uma revelação dentro da tua casa. Eu não sei onde você mora. Eu sei mais ou menos a rua, porque eu passei
Aí tu estava lá, pastor, ali na raiz. Mas eu não sei a casa. Mas eu vi dar uma revelação dentro da tua casa. Conserto. Porque eu quero fazer no meio da tua família. Amém? Após qualquer coisa, pode entrar em contato, que a gente vai lá fazer uma visita lá na sua casa. Na casa também da Alana, na casa de Sandra. Tá bom? Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus eterno, eu te apresento, Senhor, teu povo, meu Pai, que vieram esta noite, Senhor, vieram para ouvir a tua palavra, vieram ouvir, Senhor da glória, o que o Senhor tinha para falar. Obrigado pela palavra, pelas revelações, pelas libertações, pelas curas divinas, Pai. Ó Senhor, eu agradeço pela vida de cada um que vieram. Leve, Pai, livra, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Curva as cabeças e cheia das mãos, receba a bênção dos apóstolos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo com todos os dias. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Venha fazer oração, receba oração com a missionária Georgia Lima.